Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com uma notícia do Grupo Abra. O Grupo Abra, controlador da Gol e Avianca, e a Sky Airline do Chile estão em negociação sobre uma dívida de 100 milhões de dólares emitida em novembro de 2021. Essa negociação envolve a possibilidade da conversão da dívida em 40% das ações da empresa chilena. A família Pullman Mast, dona da Sky, pode avaliar a possibilidade de perder o controle da empresa. A Sky é a segunda maior empresa aérea do Chile, com uma frota de 29 aeronaves da família A320. E ela voa para 45 destinos. Ela foi fundada em 2001. O Grupo Abra já tem uma participação minoritária na empresa e pode aumentar essa participação. A Sky voa para São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador. Uma coisa interessante é que ela tem uma encomenda de 10 A321 XLR, que é a aeronave de longa distância. E ela já tem subsidiárias no Equador e no Peru. Então haveria a possibilidade de ela ser uma futura empresa para operar voos para os Estados Unidos. Ela já está operando a partir do Peru para Miami. Então vamos ver aí a possibilidade até da Abra trazer essa empresa como parte do grupo, né? Então seria interessante aí juntando-se a Gol e a Avianca, mais uma outra empresa. Agora uma da Azul, né? A Azul Linhas Aéreas está cobrando uma dívida de 177 milhões de euros da TAP SGPS, que agora é chamada de Ciavilo. A holding tinha até 23 de junho para quitar o principal e os juros, e desde dezembro de 2021 a holding não possui mais participação na TAP. Então não é necessariamente a TAP Airlines, né? E só para saberem o pano de fundo, né? A TAP foi criada em 1945, é uma empresa estatal. Ela teve as suas primeiras tentativas de privatização nos anos 80 e em 2000 o governo aprovou a venda de 34% para a Swissair, mas não deu certo. A Swissair não estava numa situação financeira muito boa também. O grupo TAP SGPS ele foi criado em 2003. E a TAP teve problemas para se modernizar por causa dos limites da ação do Estado imposto pela União Europeia. Sendo uma empresa estatal, ela teve problemas dentro da União Europeia. Daí, em 2014, foi aprovada a privatização indireta da TAP. E foi em maio de 2015 que foi aprovada a privatização da TAP. Em 12 de novembro de 2015, foi feita a venda de 61% das ações da TAP para o grupo Atlantic Gateway, controlado pelo empresário português Humberto Pedrosa, e pelo DGN Corporation, comandada por David Newman, que na época estava muito ligado a Azul Airlines. E essa dívida aparece em 2016, quando a TAP e a Azul estavam tendo um bom relacionamento de negócios, porque a Azul precisa principalmente da TAP para distribuir seus passageiros dentro da Europa. E a TAP também pode usar a Azul para distribuir seus passageiros dentro do Brasil. E em 2020 a TAP voltou para o controle estatal, o David Newman deixou a empresa, porque o governo português fez uma infusão de 1,2 milhões de euros na empresa. Então, isso fez com que o governo acabasse voltando a tomar conta da empresa. E uma notícia interessante de hoje é que a Latam e a TAP assinaram um acordo de code share também. Então a Latam vai poder distribuir seus passageiros Latam Brasil dentro da Europa com a TAP em Lisboa. Agora uma da Embraer, né? O CEO da Embraer se encontrou com o primeiro-ministro da Malásia para aumentar a cooperação no setor de defesa, com ênfase no C-390 Millennium. A colaboração pode levar ao desenvolvimento de centros de manutenção, treinamento de pilotos e cadeia de suprimentos. A Embraer também anunciou que entregou 61 aeronaves no segundo trimestre de 2025, que foi 30% a mais que o mesmo período no ano passado. E foram 21 light jets, que é o Phenom,
17 mid-size jets, que é o Praetor, 9 E-175, um E-190 E2 e 4 A-29 Tucano. A grande destaque foi o mid-jet, né, o Praetor, que teve uma venda muito boa, uma entrega muito boa e venda muito boa também. Semana passada também a Embraer anunciou, né, a venda de 55 aeronaves para a SAS, e é bom lembrar que a Embraer já tem uma boa colaboração com a Saab sueca na colaboração dos caças Gripens comprado pela FAB. Serão 36 aeronaves com transferência de tecnologia. Isso foi uma coisa muito importante nesse acordo. E uma coisa interessante, né? Todo mundo pergunta os próximos passos da Embraer. Mas o importante é que a Embraer está trabalhando bem o que ela já sabe fazer bem, o que ela já tem e está trabalhando nessa área. Entrar hoje num projeto de uma nova aeronave é algo muito caro e tem que fazer bastante conta para saber se no final das contas vai valer a pena. Você tem que vender muita aeronave hoje para cobrir o preço do desenvolvimento de uma aeronave. Então, a Embraer tem trabalhado muito bem naquilo que ela sabe fazer bem, naquilo que ela já tem. Então, parabéns, Embraer, por essas vendas todas. A Total Linhas Aéreas anunciou a disponibilidade de um Boeing 737-400 cargo para arrendamento já com tripulação, manutenção e seguro incluídos. Essa medida veio após a redução dos voos da empresa para a rede postal noturna. A Total tem mais duas aeronaves desse modelo que continuam sendo usadas. E o contrato tem que ser feito por no mínimo 3 meses. É uma dessas situações, né? Você está com uma aeronave parada e precisa fazer alguma coisa. Eu lembro que durante a pandemia, várias empresas com aeronaves de passageiros parados começaram a transportar carga até dentro da cabine de passageiros, né? Então, quando você tem um avião parado, você arruma alguma solução, né? Vai saber, de repente, eles até eh, podem começar uma nova empresa aí, alguém, né, e usar os aviões deles que estão parados, né? Vamos ver aí, torcer aí pela Total aí. Agora uma da Europa, né? O grupo Air France KLM comprará uma participação majoritária na empresa escandinava SAS. Atualmente o grupo tem participação de 19,9% na SAS e deverá aumentar para 60,5%. A operação deve ser concluída em 2026 e deve trazer uma economia de milhões de dólares em sinergias. A SAS saiu da recuperação judicial em agosto do ano passado, tornando-se uma companhia atrativa para aquisição. Uma coisa interessante é que os executivos europeus dizem que a consolidação na Europa é muito importante para competir com empresas americanas e empresas do Golfo. Então eles não podem também ter só uma competição para entre eles aí se enfraquecerem. Eles precisam ter essas consolidações para competir com outras empresas do mundo. Então, eles defendem muito essas consolidações dentro da Europa, né? E outras possíveis opções são a TAP, né? Empresas estão pensando em comprar participação na TAP, a Air Europa também é uma empresa que está na mira de empresas maiores. E uma coisa importante é que com essa compra, a Air France e KLM teria a maioria dos assentos no board de diretores. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, só fazer um acordo, você não tendo um diretor no board, pode ser que o acordo não te beneficie o tanto que você queira, né? Eu já conversei com pessoas que trabalham nessas negociações, são muito difíceis. Mas você tendo alguém no board de diretores, daí muda. Daí você consegue fazer acordos melhores entre as duas empresas. Uma coisa interessante é que as empresas na Europa, né, eles limitam a participação em 19,9% para evitar problemas com a União Europeia. Outro motivo é testar para ver se vale a pena aumentar a participação. Você começa com 19,9%, é simples, a União Europeia não te incomoda muito, e se der certo, daí vale a pena pedir autorização para a União Europeia, esclarecer e aumentar sua participação. Uma coisa interessante, né, é que esse grupo aí é do SkyTeam. O SkyTeam tem crescido muito, tem se consolidado muito bem, e a Delta no comando desse grupo aí, o grupo mais forte talvez, junto com a KLM e com a Air France. Eu estava olhando uma coisa interessante, né, que a Latam ela fez parte da One World e ela saiu do grupo One World. E agora, com esses acordos da Delta, tem grandes chances dela entrar também no SkyTeam e fazer parte desse grande grupo aí. Então vamos ver aí possibilidade aí no futuro da Latam
se juntaram ao SkyTeam aí, e a esse grande grupo aí que tem a Air France e a Delta Korean por trás, né? Agora, uma da Índia, né? A Air India Express, que é uma low cost, é uma outra empresa, não é essa do acidente, ela foi acusada de falsificar documentos sobre manutenção de aeronaves. A denúncia é de março de 2025 e diz que a empresa não seguiu a instrução da EASA para trocar componentes em seus motores LEAP 1A na sua frota de A320. Eu fui olhar os dados e vi que, na verdade, ela fez a mudança. O que ela falsificou foi a data. Era para ter sido feito dentro de uma data, ela acabou fazendo muito depois, e depois falsificaram a data como se tivesse sido feito antes. E o que está acontecendo na Índia agora é um escrutínio muito forte. Depois do acidente da Air India, tem gente vasculhando tudo, a própria Air India, tem gente achando problemas, fazendo vídeo, escrevendo textos na internet. Então, está um escrutínio muito grande. E algumas notícias aí ainda do acidente da Air India, né, é que algumas autoridades dos Estados Unidos, Inglaterra e França estão preocupados com a transparência das investigações com o avião da Air India. Eles citam pressões políticas que podem interferir nas investigações. A Air India não quis mandar o Cockpit Voice Recorder e o Flight Data Recorder para ser analisado nos Estados Unidos. Isso levantou um pouco de suspeita. A Índia também negou a participação de um membro do ICAO nas investigações. Também outro ponto que levantou um pouco de suspeita. E tem um caso interessante, né? Em 2022, a China bloqueou uma investigação de um acidente alegando segurança nacional, né? Então, há sempre esse perigo, né? No caso da Índia, a Air India é estatal, o órgão que investiga é estatal. Então, algumas pessoas se preocupam se pode haver algum tipo de interferência política nessas situações. A Qantas da Austrália sofreu um cyber attack, um ataque cibernético, onde foram retirados nomes de passageiros, dados pessoais, informações de frequent flyer. E isso é uma coisa que tem aumentado recentemente. A WestJet passou por isso, a Japan Airlines, Hawaiian, American também sofreram ataques, causando perdas financeiras, perda de reputação para as empresas. Esses ataques também têm afetado aeroportos. Por causa disso, até o FBI soltou um aviso urgente sobre ataques cibernéticos na aviação. Tem um grupo famoso por trás desses ataques, ele é chamado Scattered Spider. E alguns deles se disfarçam até de funcionários de empresas de TI para entrar dentro das empresas. Nós tivemos um caso aqui no aeroporto de Atlanta, na verdade afetou até a prefeitura de Atlanta. Eles estavam querendo cobrar para eliminar um vírus, né? Eles puseram um vírus nesse caso, né? E queriam cobrar para liberar. Então, o Wi-Fi do aeroporto ficou sem funcionar várias semanas. Foi uma situação muito difícil. Mas eles estão preocupados, até o FBI, com esse tipo de ataques cibernéticos dentro da aviação, né? E alguns até se perguntam: você pode interferir no controle de um avião, né? Então, essa pergunta aí que as pessoas têm feito, muitos falam que não tem problema nenhum, mas é sempre um computador ali, né? Que alguém pode achar uma maneira nova que ninguém está descobrindo. Então vamos ver aí, mas essa é a realidade hoje: ataques cibernéticos contra aviação, aeroportos e empresas aéreas. O governo americano autorizou a GE Aerospace a recomeçar a entrega de motores de avião para a empresa estatal chinesa Comac. Os motores são usados nos modelos C919 e o C904. Essas restrições fazem parte da constante guerra comercial entre Estados Unidos e China. Os aviões chineses dependem em grande parte dos componentes americanos, como a propulsão vem da GE, os aviônicos vêm da Honeywell e da Rockwell Collins, muitos componentes de estrutura vêm de uma empresa chamada Arconic, muitos dos controles de voo vêm da Honeywell e da Rockwell Collins. Então, o chinês faz um avião, mas ele depende muito dos componentes americanos, né? E a China tem tentado desenvolver seus próprios motores, mas por enquanto sem sucesso. E embora a entrega dos motores se normalizou, ainda tem que ver se as partes que são entregues por essas outras empresas ainda têm alguma restrição ou não. Pode ser que algumas outras partes de aviônicos ainda possam ter restrição.
E tem uma matéria de 2023 onde a Embraer também fala sobre isso, né? Sobre depender menos de partes importadas. Então, hoje esse é o problema do mundo, né? Essa cadeia global de fornecedores, a geopolítica pode afetar isso. Então, é muito cuidado, né? Quando se fala no Brasil, comprar avião chinês. Qualquer probleminha que tiver, um fornecedor americano pode chegar lá e falar, não vamos fornecer peça aí, ou o próprio governo americano impedir, né? Então, por isso é muito importante essa diplomacia aí e saber de quem que você compra avião e da onde vão vir as peças, se você precisar peças de reposição, né? Então, vamos ver, vamos acompanhar aí, ver se vai normalizar essa produção de aviões na China. A Boeing anunciou a contratação do novo Chief Financial Officer. O novo CFO é Jay Malav, que veio da Lockheed Martin e também ocupou posições importantes em outras empresas do setor. Ele é formado em matemática, tem mestrado em contabilidade e também estudou leis, né? Seria um curso meio pré-advogado. A Boeing está passando por uma situação financeira delicada, com perdas significantes, como problemas de fluxo de caixa, aumento da dívida. A empresa perdeu 33 bilhões de dólares ligados ao problema do acidente com os MAX 8. Nos primeiros 9 meses de 2024, perdeu 8 bilhões. Só para ter uma ideia, com 25 bilhões eles podiam desenvolver um avião novo. Então, só para ver como é uma situação crítica, né? Eles também passaram por greves e tiveram que dar aumento de salário também. Isso vai afetar as finanças da empresa, né? Mas é engraçado que eu sempre falava, né? Toda hora a Boeing com essas notícias difíceis aí no noticiário, eu sempre brincava, né? Ah, vamos orar, temos que orar pela Boeing, né? A Boeing está precisando de oração. O engraçado dessa notícia é que esse cara novo, na verdade eu falei Jay Malav, o primeiro nome dele é Jesus, Jesus. Então eu brinco, né, que a Boeing foi recorrer a Jesus, ela nem precisou de oração, né? Ela foi direto a Jesus, né? Então esse é o nome dele, é Jesus J. Malav, e ele vai ser o novo controlador financeiro da empresa aí, e vamos ver se a Boeing consegue se recuperar aí depois de todas essas dificuldades. Mas tá bom, essas são os comentários da semana. Assine o canal, recomende para os amigos, deixe seus comentários, muito importante seus comentários. Muita gente tem informação adicional, então isso aí colabora muito para o nosso canal. E eu queria lembrar que são mais de 600 episódios com voos no cockpit, investigação de acidentes, entrevistas, aeroportos, vídeos históricos, notícias e painéis de discussão. Então, mais uma vez, assine o canal, recomende para os seus amigos. Muito obrigado.